Então, eu tenho falado bastante para vocês sobre as visualizações, né? Os processos da visualização para atrair as coisas que a gente deseja. Essas coisas, elas não são assim no aspecto místico, esotérico, transcendental, uma coisa muito longa, muito vaga, muito assim, de ilusão, sabe? Uma coisa, eu vou atingir, né? Não é uma coisa que está longe de nós. Eu digo isso porque eu quero que vocês vejam que no exato momento o que é que está acontecendo, tá? Tudo que eu tô te falando, que eu tô dizendo através dessas recomendações, dessas visualizações que eu indico, das meditações, todas essas mudanças, essas movimentações nessas energias, tudo isso é provado cientificamente. Eu vou falar de uma maneira assim bastante simples para você poder entender. O que você é? Você já parou para pensar, para questionar isso? O que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o propósito de eu estar aqui? O que é que eu estou vivenciando hoje? Esses questionamentos você já fez? Então vamos partir do princípio de que existe uma força criadora, né? Pode ser chamada de Deus, vácuo quântico, todo, o criador de todas as coisas. Vamos dizer criador, para ficar mais contextualizado. O criador, ele não é uma imagem que foi passada para nós através de uma religião, através de séculos, através de milênios, que existem muitas imagens para definir esse criador. Não, o criador é tudo, está em tudo. Nós estamos dentro do Criador, o Criador está dentro de nós, tudo é o Criador, tudo. O ar, a matéria, o espírito, as energias, os universos, as realidades, a nossa mente, tudo é o Criador. Fica um pouco difícil da gente contextualizar isso, mas é o sentir. Você pode conversar com o Criador. Por quê? Porque nós somos o Criador. Nós temos essa centelha dentro de nós. Nós somos parte do Criador. E o Criador está em todas as coisas, regendo tudo. Tudo é o pensamento. Vamos entender que tudo é o pensamento do Criador, de Deus. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. E tudo foi criado a partir do pensamento de Deus. E quem criou? As centelhas divinas que Deus é como que se dividiu em milhares de centelhas, e essas centelhas compõem a nossa alma, vamos dizer assim, para ficar bem simples. É bem mais complexo, mas vamos dizer assim. E nós somos centelhas do Criador, e o Criador é Criador. Nós somos criaturas, mas também somos co-criadores, porque trazemos essa capacidade de criar. Nós criamos a todo momento. O nosso pensamento não para um segundo, um milésimo, nunca. Por quê? Porque somos vivos, somos centelhas vivas, criando incessantemente. A ciência, ela comprova isso. Se você pegar a partícula menor que a gente conhece, o átomo, subdividir, for ver as minúsculas, os minúsculos componentes do átomo, o que é antes, você vai chegar em uma centelha quântica, vamos dizer assim, é algo que a gente não consegue imaginar, mas é uma energia. Essa energia, se a gente for no microcosmo, ela vai se movimentar, ela vai se unir com outras, aí vai formar o átomo, vai formar as células, tecidos, tudo mais, tudo que existe, o que está dentro da nossa compreensão de visão, né? E muito além, essa energia, ela existe. Então, vamos lá. Quando a gente fala de física quântica, a gente tem vários experimentos mostrando
que a nossa consciência interfere nas coisas. Quando é feito o experimento da fenda, da dupla fenda, onde uma partícula vai passar por uma fenda, ou se tiver duas fendas, ela vai passar ao mesmo tempo, como onda. E quando for uma fenda só, ela passa como uma partícula. E o que é que muda isso? A nossa observação. Então, a partícula de energia, ela é composta de uma informação, como se fosse uma consciência. E nós, observando, imprimimos uma intenção. Quando a gente coloca duas fendas, a gente observa, ela passa como onda, ela passa como energia. E quando tem uma fenda só, a gente já sabe que ela vai passar como partícula. Então a gente interfere. E lá na frente ela se une, ela é meio que se colapsa, ela se junta. Então é bem complicado explicar, explicando de uma maneira simples. É só para você entender que nós interferimos em tudo. A nossa observação, a nossa atenção interfere em tudo. Então, por que eu estou falando isso? Porque tudo o que existe à nossa volta é como que um desenho feito por nós. Quando nós nascemos nesse corpo físico, antes da gente nascer, a gente tem um campo morfológico, né, que a gente vai imprimir no organismo do bebezinho que somos nós, que vamos nascer, todos os códigos que precisamos ter. Então vamos supor que nessa encarnação eu estou como mulher do sexo feminino. Em uma outra encarnação, masculino, e milhares e milhares, né, de encarnações. Nessa encarnação, eu imprimi nesse corpinho as minhas características, como eu seria nesse corpo. Então eu interferi geneticamente através de um mapa. Eu coloquei um mapa. Quando você vai construir uma casa, você não tem uma planta? É isso. Então eu coloquei essa planta genética, né, uma planta, um desenho, como seria o meu organismo físico. E entrei de alguma maneira, né, isso que é muito complicado isso aí para poder explicar, mas eu me acoplei geneticamente e energeticamente no novo corpo e foi se desenvolvendo. As células, elas têm essa consciência e elas obedecem esse comando, entendeu? Então todas as nossas ações, todas as coisas que a gente tem à nossa volta, elas não são por acaso. Elas foram, de alguma maneira, manipuladas para que a gente pudesse viver. Quando você teve consciência de vida, consciência de independência, por exemplo, eu vou escolher. Tá? Então, quando você teve essa consciência, quando você era criança, que você pode ter essa noção de que você é um indivíduo, eu acredito que seja desde criança que a gente começa a se apropriar dessa ideia de ser um indivíduo e começamos a fazer escolhas. Eu gosto desse amigo, daquele eu não gosto. Hoje eu quero brincar disso, não quero brincar daquilo. Eu não quero comer tal coisa, quero comer tal coisa. Pode começar a prestar atenção em todas as suas experiências de vida. Você agiu de alguma maneira e você vivenciou altos e baixos nessa trajetória. Ninguém tem uma trajetória só de altos, ninguém tem uma trajetória só de baixos. Foram altos e baixos e você foi escolhendo ao longo do caminho as milhares de possibilidades ao seu dispor. Essas experiências e hoje o que você está vivendo e tudo que você já viveu em outras vidas e o que você virá a viver são desenhos. Como eu disse, quando a gente se une ao nosso corpo, que a gente traz um mapa, nós também escolhemos esses mapas. Então hoje, o que você está vivendo hoje, todas as boas coisas e sucessos de hoje, foi você que desenhou. E as de insucesso também. Porém,
Os insucessos não existem. Tudo o que existe é sucesso, crescimento, felicidade. As coisas que não estão boas, elas são sintomas para a gente prestar atenção e mudar. Quando eu falei que Deus se subdividiu e nós, né, somos essas centelhas divinas, partículas divinas que viemos, eu, você, os animais, os elementos da natureza, o planeta, os planetas todos, os universos todos. Quando, aí é um outro assunto que a gente poderia entrar para falar sobre esse sistema de evolução. Mas quando nós viemos, né, assim, por exemplo, no momento atual, nós já passamos por etapas evolutivas, tá? Do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino nominal, e estamos agora vivendo hoje, com essa consciência de hoje. Passamos já por um crescimento imenso. Nós, como centelhas divinas, nós esquecemos dessa nossa natureza divina. E estamos hoje vivendo este momento, mas esse momento ele é uma ilusão do planeta. Por quê? Porque a gente entende o planeta como uma linha de tempo linear, passado, presente, futuro, ontem, hoje, amanhã. Mas não existe só isso. Nós não conseguimos ver por conta das nossas limitações do nosso organismo físico, até da nossa própria evolução, né, que falta mais lucidez para que a gente possa não só compreender, mas ver, tá? Identificar. Mas nós somos alguém que já vivemos outras coisas, carregamos bagagens daquilo, mesmo lá dos outros reinos, e seremos também pessoas iluminadas, pessoas de muito conhecimento, pessoas que sabem manipular todas as energias, todas as formas, que sabem escolher coisas melhores. Só que tudo isso existe ao mesmo tempo. É difícil de começar a compreender, mas é preciso. É preciso se atentar a isso. Tudo existe ao mesmo tempo. Tem um experimento que foi feito, que tem uma máquina no computador que ela gera números zeros e números 1. Ela foi programada para gerar esses números e quando chegasse no final ter a mesma quantidade de números 1 e de números 0. Então foi clicado, né, o comando para que ela tivesse números iguais, tanto de 0 de 1. Pode ser 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, não importa. Só que no final, ao contar, teriam a mesma quantidade de números 0 e de números 1. Foi feito um experimento, já clicada essa máquina, já gerado, né, já impresso essa quantidade. E foi dito para uma pessoa, né, nessa experiência, você vai escolher se você quer que essa máquina tenha imprimido mais números 1 ou mais números 0. E a pessoa, vamos supor que escolheu mais números 1. Então eles pegaram um número que já estava impresso, aquele documento já impresso, antes da pessoa escolher. E foram verificar, e realmente tinha mais números 1. Tinha tipo 6 números 1 a mais do que os números 0. Mas a máquina não estava programada para imprimir números iguais, quantidade igual. Como é que aconteceu isso? Então isso está sendo provado, que a pessoa meio que voltou para o passado e interferiu naquela ação quando ela foi determinada. Então nós podemos voltar para o nosso passado e interferir nas coisas que nós já vivemos? Sim. Nós podemos seguir para o futuro e pegar todas as boas experiências do nosso eu do futuro? Sim. Olha que coisa, eu até me emociono de dizer. Sim. E isso tudo é muito benéfico. De que maneira? Pronto, agora vamos seguir para outra parte, que é a parte fundamental, por isso que eu venho conversar com vocês agora.
A nossa vida, nos nossos altos e baixos, né? Hoje, vamos analisar hoje, porque nós queremos ser felizes, nós nascemos para ser felizes. Se não fosse uma experiência de crescimento, não precisaríamos entrar nesse corpo físico, né? Se nós viemos neste planeta, nesse sistema solar que rege o emocional, porque existem outros sistemas solares que regem o poder, que tem uma energia de poder, as pessoas que nascerem lá, naqueles planetas de outro sistema, vão exercitar o poder. Outros sistemas, o conhecimento, entende? Então aqui nós vamos exercitar o emocional, o sentimento. Por isso que Jesus veio e nos ensinou a amar, entende? Porque é isso que estamos desenvolvendo hoje. E todas as coisas da nossa vida, elas envolvem amor. Desde o momento que nascemos, nós amamos os nossos pais, a nossa experiência, o nosso corpo físico, nossos amigos. Hoje a gente ama o que a gente quer ter, o que a gente tem, os relacionamentos, os objetos, os animais, a cidade. A gente ama, tudo envolve sentimento, tudo. Então vamos lá, na nossa experiência atual, nos nossos altos e baixos, nós podemos fazer boas escolhas e mudar o que não está bom. Então esse é o objetivo principal desse vídeo. Quando eu falo da visualização, das meditações, eu já estou falando sobre isso que eu estou falando agora. Tá tudo embutido dentro daquilo que eu já falei e vou passar e vou repassar e vou dizer várias vezes porque é real. Você interfere na sua realidade. Da mesma maneira dessas experiências da ciência muito explícitas, tá ali pra gente ver, só não vê quem não quer. Então se você quer, vá buscar mais conhecimentos, mais do que eu tô te falando. Eu adquiri esses conhecimentos lendo, ouvindo, analisando, pensando, raciocinando, pegando as experiências, colocando na minha vida. Estou perfeita? Não. Estou vivendo uma plena felicidade? Não. Estou vivendo um pleno sucesso? Não. Por quê? Porque estamos aprendendo. Nós nessa encarnação não vamos viver essa plenitude, mas vamos aprender a mexer nisso. E eu sou uma boa aluna e eu aprendo muitas coisas e quero ensinar, quero repassar. E estou tentando fazer isso para você. Então vamos lá. O que você está vivendo hoje? O que você está vivendo de felicidade? E o que você gostaria de viver ou de mudar? Ou de viver algo que seja melhor? E eu digo em todos os sentidos, em ter, em ser, em ter as posses, as coisas de posse, em ser. O que você poderia ser como pessoa, como posicionamento na vida e sentir. O que você quer sentir. Então você pode ser, ter o que você quiser. Você pode sentir experiências, viver experiências variadas, o que você quiser. Você é o pintor, você é o desenhista do seu presente e do seu futuro. Se você precisar, você vai ter que voltar ali atrás para tirar algumas crenças, para curar feridas, para que você possa ter as cores exatas para pintar o que você quer hoje. E que amanhã o quadro já esteja pronto. Então é isso que eu digo, vamos analisar o que não está bom hoje. É preciso uma meditação, é preciso conversar com a sua alma, é preciso ressignificar, limpar, reconstruir, é preciso destruir coisas que não vão te levar adiante. Se você está querendo construir uma casa, você vai chegar num terreno, esse terreno está cheio de irregularidades, de planta, de entulho, de árvore, de espinho, o que você vai conseguir construir sua casa ali? Não. Então o que você vai precisar? Analisar primeiro o terreno, olhar, observar, ver a metragem, tomar as medidas necessárias para fazer essa limpeza, para nivelar, para deixar tudo em ordem, para começar a construção. Então vamos lá?
é preciso olhar. E a tua alma, ela te fala, porque nós temos uma perfeição escondida dentro da nossa alma. Nós temos o nosso ser que é assim, somos centelhas divinas, temos uma ligação direta com o Criador. E nós podemos trazer essas informações à tona. Elas ficam guardadas, elas ficam veladas, elas ficam dormentes. Se a gente for seguindo no automático, nós não podemos mais ficar no automático. Nosso planeta está em mudança vibracional energética e nós estamos acompanhando essa evolução. Se nós estamos aqui é porque temos essa condição. Então vamos lá. O que é que te traz uma sensação que não é boa, de desconforto? Vamos pegar uma área da sua vida. Eu estou falando hoje para todas as áreas, é para você, centelha divina. O que é que em uma área da vida é para você analisar? Não está bem, que está te trazendo um desconforto, que está te trazendo uma emoção que não é boa. Então, existem várias coisas. Então, nós vamos limpar tudo isso, tudo, tá? Pegue uma coisa. A gente não pode chegar nesse terreno e fazer uma varinha mágica e plim, pronto, já tá tudo resolvido. Não, a gente vai ter que tirar aquela árvore seca que está atrapalhando ali o caminho. Como? Com uma escavadeira, né? De alguma maneira, usando uma máquina forte, porque ela é pesada, porque ela tem raízes. Não é assim? Depois de tirar aquela árvore, a gente vai ter que roçar tudo, tirar todo aquele mato. Então, é uma coisa de cada vez. A árvore ela pode ser serrada para tirar, para depois entrar num processo de escavar, de tirar toda aquela raiz. Depois a gente vai partir para outra etapa de limpeza. Aí depois a gente vai botar terra onde precisa botar terra. A gente vai poder ter que nivelar aquilo tudo. Para aí depois fazer o alicerce de tudo que a gente tem que construir. Então vamos lá. Uma área da sua vida, uma coisa que está te incomodando. Vamos dizer área financeira, vai. Vou dar esse exemplo e serve para todas as áreas: saúde, área espiritual, área amorosa, área de relacionamentos em geral, profissional, financeira, pessoal, do que você quer atingir, tudo. Então a gente vai para a área financeira, vamos supor, né? Vamos indo lá atrás, o que você se lembra? Qual é a primeira lembrança de algo na área financeira que não foi bom nessa vida? Porque imagina, nós temos outras vidas tantas, mas hoje, aqui nessa vida, qual é a primeira lembrança? Alguma situação que seus pais viveram? Alguma coisa que você queria ter e foi dito para você que não, porque não tinham dinheiro? O quê? Eu não vou ficar conduzindo, é você. Você tem que fazer essa meditação. E lá atrás, buscar a primeira lembrança. Quando você buscar essa lembrança, isso você pode fazer agora, você pode fazer através de uma meditação, você pode fazer agindo naturalmente no teu dia a dia. E a tua alma vai te trazer essa necessidade, porque você está pronto. E para você mudar, para você ressignificar tudo. Aí você tem uma lembrança e você volta e fala: poxa, eu me senti, né, de uma maneira assim, fiquei triste, fiquei insatisfeita, fiquei magoada, fiquei revoltada, me senti impotente, me senti insegura, achei que aquilo era para a vida inteira, guardou, né? Porque se a gente identifica, a gente guardou. Aí você olha e joga uma luz. Eu sempre dou esse exemplo. Quando a criança está com medo de alguma coisa, a mãe acende a luz. A mãe vai mostrar. Seja como o papel dessa mãe. Mas não é só você nesse papel, é você. São os teus protetores espirituais que estão te ajudando, te ensinando.
E é Deus, é o Criador, te mostrando como agir. Aí você acende a luz, olha para aquela emoção e identifica e ressignifica. Olha, não é bem assim, eu posso mudar isso. Hoje eu sou uma pessoa adulta, eu posso olhar aquele não, né? Porque é um não. Eu posso olhar aquele não e transformar em um sim. Eu posso mudar. Nada está definido, nada, nem mesmo o sim. Tanto que a gente vive os altos e baixos, mas o sim, o sucesso também fomos nós. Também fomos nós, é o nosso poder pessoal. Então vai, aí você acende aquela luz, observa com carinho, acolhe aquele sentimento. Não ignore, mas não viva, tá? Não viva, ai, que triste, ai. Não, olhe com distanciamento, acolha e ressignifique. Pegue aquilo como se fosse uma bola grande, olhe para aquilo e comece a ver aquilo diminuindo, 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 diminuindo. E você vai tirando a importância daquilo, você vai colocando que você pode fazer diferente, você pode viver diferente. E aquilo vai ficando tão pequenininho, que some. E aí, some, solta. Entende? Isso é uma coisa. Existem várias coisas que a sua alma vai te mostrar e você vai ter que fazer o mesmo. Algumas coisas vai ter que repetir, porque podem voltar. Então vamos dizer no campo emocional. Como você se sente hoje? Como está a sua vida hoje? O que você quer viver? É possível? Vai pintar, você vai construir, você vai desenhar, tá? Só que primeiro precisamos tirar as imagens anteriores. Qual é a primeira imagem, a primeira lembrança que você sofreu no campo amoroso? Vai voltar lá atrás. A hora que você olhar, não sofra novamente. Só identifique, observe como se você estivesse fora da situação. E aí você vai olhar com luz. Naquele tempo eu fiz essas escolhas, eu escolhi me sentir de tal maneira, eu tinha outros valores, eu priorizava determinadas coisas, por isso eu tomei tal atitude, por isso eu vivi mais e mais daquilo. Só que hoje eu olho diferente. Hoje eu identifico as outras pessoas que me fizeram sofrer também da mesma forma. Essas pessoas tinham outros valores, as pessoas tinham outra capacidade que não foi a ideal, me magoou, tá? Já vivi aquilo, não vou guardar para mim. Mas eu não vou pôr embaixo do tapete, eu vou olhar. Olhe na tua mão, aquilo era grande. Aí começa a se distanciar daquilo, se distanciar e ver que aquilo não precisa ficar guardado dentro de você. E vai ficando pequenininho, 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 até ficar nada. Respira, sinta, você vai se sentir leve fazendo isso. Quando você vai identificando em cada área, porque é em todas as áreas para te poder ser feliz, né? Você não vai direcionar só para uma área. Quando você muda isso, ali está o milagre. O que é um milagre? O milagre é uma transformação, é uma mudança, é uma varinha mágica. Mas para que essa varinha mágica aconteça e mude, você pôs uma intenção, não foi? O gênio da lâmpada ali apareceu, você fez o seu pedido, ele te deu aquele pedido, mas ele transformou, você pôs a tua fé, você colocou uma crença, vai dar certo, ele vai trazer para mim. Aqui também, nesse exercício, você pôs a sua crença. Eu vou ressignificar isso, eu não vou levar isso mais adiante, porque está interferindo na minha construção de hoje. Certo? E aí você vai limpando o seu terreno, vai limpando, limpando, limpando. Ao mesmo tempo já começa uma nova construção, porque você já ressignificou. Tem um livro e o vídeo O Segredo, que um pintor
conversando com o seu amigo falou pra ele, como tá a sua área amorosa? Ele falou, não tá nada bem. Ele falou, eu tô vendo. Ele falou, por quê? Porque as suas obras, seus quadros, estão todos, você tá pintando mulheres de costas pra você. Então, a tua vida não tá boa mesmo. Você tá pintando aquilo, você tá atraindo aquilo pra você, você tá corporificando, materializando. Você quer mudar? Eu quero. O que você quer? Eu quero ter muitas mulheres, muitos romances, sem compromisso, viver feliz, muitos prazeres. Pinte isso. Aí ele pintou mulheres lindas, maravilhosas, olhando para ele, sedutoras e tudo mais. Passado um tempo, eles se reencontraram. Aí ele falou, olha, você tinha razão. Eu estou vivendo muitos romances. Eu tenho tantas mulheres quantas eu quiser. Eu só olhar e eu consigo seduzir, atrair aquela pessoa até mim. Aí o amigo perguntou, e tá bom pra você? Mas agora não, agora eu não quero mais isso. Agora eu quero encontrar a pessoa ideal, construir família, ter filhos, viver feliz pro resto da vida como uma pessoa. Aí ele falou, então pinte isso. Aí ele pintou famílias num parque, felizes, crianças, casais abraçados, se olhando com ternura, com amor. Passado um tempo, ele reencontrou o amigo e falou, você estava certo mais uma vez. Eu encontrei uma pessoa no meu caminho, uma pessoa ideal e sou feliz agora, tenho filhos. Então é isso, a nossa vida nós estamos com um pincel nas mãos para construir tudo o que a gente quer. Como que me fugiu a palavra? Uma prova de que as coisas estão começando a mudar é quando você começa a ter sincronicidades. Por exemplo, um exemplo simples. Você já mudou, você já ressignificou um sentimento. Você está pensando, tipo, numa música. Tá, do nada, você lembrou lá de uma música? É uma prova, porque são sincronicidades de várias maneiras. Horas iguais, pessoa que você lembrou, a pessoa aparece, você vê um post daquela pessoa, alguém fala sobre aquela. Essas coisas todas são sincronicidades, tá? Por quê? Porque existe um emaranhamento quântico. São teias, é como se fossem fibras ligadas, umas ligadas às outras, que fazem parte de tudo, né? Quando você se liga num pensamento, você entrou em frequência com o mesmo pensamento de outras pessoas, com aquele assunto, com ações, com criações, com conhecimentos, com fatos, e aí as coisas começam a vir até você. Então, quando você começa a perceber essas sincronicidades, aí, por exemplo, nossa, lembrei de tal música lá da minha infância. Passado um tempo, sei lá quanto, não importa, você vai ouvir aquela música, alguém vai falar sobre aquela música, você vai ver alguma coisa sobre aquela música. E esse é só um exemplo simples, mas existem milhares de exemplos de fatos que trazem essa sincronicidade. Quando você começar a entrar nesse ponto, você pode ter certeza que a sua mudança já está acontecendo. Então, mesmo que você estiver numa situação muito desgastante, ela vai ser modificada, porque não é natural, não é normal. O insucesso não existe. Nós não estamos vivendo esse momento de insucesso à toa, mas ele não existe. Ele é como que uma febre. Quando o teu corpo tem alguma infecção, vai aparecer um efeito. Os insucessos, os desgastes, as coisas ruins que nós estamos vivendo são efeitos de coisas que nós pintamos errado, que nós criamos de uma maneira errada, que nós entramos em situações, que nós nos colocamos em situações que não foram boas, mas você pode sair agora. Quando eu falei que você pode voltar para trás e mudar o passado, né? Até eu dei esse exemplo dos números 0, os números 1, isso é fato comprovado cientificamente.
Nas terapias também você volta lá e você ressignifica coisas que foram até no útero ou em outras existências. Mas a gente também pode ir para o futuro. E isso é maravilhoso. De que maneira? Tem algumas meditações que você pode fazer e que você pode ir aprofundando, entrando dentro do teu eu, da tua essência, da sua personalidade, vai conversando com você e vai seguindo, 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 e você vai determinando: eu quero encontrar o meu eu do futuro. E aí você acessa. Eu tenho um outro vídeo que eu posso enviar para vocês ou vocês encontrarem na minha página aqui do YouTube, que é o encontro com o seu eu do futuro. E você, acessando o seu eu do futuro, você vai trazer uma informação quando você sair dessa meditação. Seu eu do futuro pode ser acessado em todos os momentos, mesmo sem meditação. É só você se sentir totalmente capaz e poderoso, tá? Porque o seu eu do futuro já passou por essas etapas todas que estamos passando agora, já construiu muitas coisas e já chegou num ponto de amadurecimento, de conhecimento, de poder. Você pode trazer isso para hoje. Sabe quando você... o salto quântico é um passo que você já se aproximou mais do teu futuro. É algo que você iluminou, um insight. Por quê? Porque isso já existe. Tá? Tanto as coisas do passado existem, quanto os do futuro já existem. Nós temos que dar uma oportunidade para entender isso. Porque a gente tem um pensamento muito linear, porque nós fomos condicionados a isso. Uma coisa muito importante para você mudar tudo é escolher os teus pensamentos. Porque os pensamentos geram emoção. E a emoção cria, materializa as coisas ao nosso redor. Então, os seus pensamentos, eles precisam ser, ficar atento aos seus pensamentos. Se você quer mudança na vida para melhor, vigie os seus pensamentos. Pensamentos quando você está ali, né, no teu dia a dia, pensamento na política, no que não tá bom, numa guerra, num acidente de trânsito, na doença não sei de quem, numa fofoca, no que o outro tá pensando de você. Olha, existem milhares de pensamentos no teu passado, naquele ex, naquele problema. Mude. Você pode em um segundo mudar. A educação do nosso pensamento é fundamental. Educar o nosso pensamento. Vou fazer um outro vídeo para falar só sobre a educação do nosso pensamento. Esse vídeo já está bem longo, mas achei que foi importante. E quando você pode, todos os momentos, a qualquer momento, acessar o seu eu do futuro e se ligar. Porque é você, não é? Tudo que você tem de melhor, que já existe, você pode acessar. Você pode entrar em contato. Você pode entrar em contato com a tua sabedoria, coisas que você ainda vai aprender, né? Também não vai ficar assim, né? De braços cruzados. Você vai se esforçar para poder ir atrás desses conhecimentos. Mas isso já existe. Todas as construções, as limpezas dos bloqueios, tudo isso já existe à sua disposição. Faça bom uso, tá bom? É isso que eu gostaria de falar. Tem muito mais coisa, até anotei algumas coisinhas aqui, deve ter ficado coisa para trás, mas eu vou falando nos vídeos. E eu vou fazer um vídeo especialmente para falar dos pensamentos e a gente poder ressignificar as coisas iniciando através dos pensamentos. Um beijo, estou com você, sou a Miriam Leão, sou oraculista, faço a leitura do baralho cigano, das runas das bruxas, a cabala cigana por enquanto, porque estou em novos conhecimentos. Então tem outros oráculos aí vindo para a gente poder usar e trazer as palavras da espiritualidade, das outras dimensões para você. Um beijão, um abraço, tchau!